Durante 16 anos, de 1870 a 1886, ele ajudou a humanidade a distribuir essas joias do conhecimento religioso e espiritual que ele experimentou. Então ele falava com as pessoas, ele sabia o que falar com cada pessoa. Ele falava de forma própria e mais. Ele tinha um intelecto extraordinário, não gostava de matemática. Ele tinha uma memória prodigiosa, gostava de artes, de poesias, dos épicos hindus, mas matemática não era com Ramakrishna. Você vê que Deus também tem suas imperfeições. Eu, quando li isso, fiquei até satisfeito, porque eu era mau aluno de matemática. Eu falei, bom, vamos ver o que me resta para o futuro, né? Então, ele tinha um intelecto brilhante e ele falava com as pessoas com exemplos os mais simples possíveis, sem perder a dimensão da parte espiritual que existia por trás. Porque dar um exemplo que não diz muito não adianta, né? Então, cada etapa da vida do Ramakrishna foi como uma página do evangélico que ele construiu e não escreveu. Tudo isso, meus amigos, é Ramakrishna. Ele nasce em 18 de fevereiro de 1836, em Kamarkopur, que é uma vila na região de Bengala, na região rural de Bengala, bem longe da estrada de ferro e longe do glamour da cidade. Era um vilarejo à moda mais do que antiga, à moda medieval. Ele é filho de Kundiran Chattopadhyaya, um ortodoxo brahmin, que seguia a regra, todos os preceitos brahmanes, e de Chandra Devi, que ele falava que era uma mulher muito inocente, de uma grande retitude e uma gentileza sem fim, tanto que todo mundo a procurava. O pai e a mãe se casam em 1799, na vila de Dereipore, né, não longe de Kamarkopur, né, que era a vila onde o pai dele tinha os seus ancestrais, né. Bom, o que acontece? O primeiro filho deles nasce em Dereipore, né, nessa vila, em 1805. O irmão mais velho de Ramakrishna, naturalmente, chamado Ramkumar. Em 1810 nasce a irmã mais velha dele, em 1810, chamado Katyayani. Até que em 1814, o pai dele foi obrigado pelo senhor das terras, que ele tinha uma propriedade que vinha de família, mas estava sob o jugo de um senhor das terras, um senhor feudal, tipo senhor feudal. E esse senhor quis que ele fizesse um falso testemunho contra o vizinho, numa contenda judicial. E ele falou que não ia fazer e perdeu as terras e foi mandado embora. Nessa época, um senhor também de terras em Kamarkopur chama ele e dá um lote para ele trabalhar. E assim o pai de Ramakrishna vai com a família, tem uma horta pequena que dava por seu sustento, mas diz ele que viveu na simplicidade, na dignidade e no contentamento, próprio dos hindus que vivem em função da terra, né? Bom, 12 anos após estar em Kamarkopur, nasce o terceiro irmão, Rameshwar, e aí o pai dele faz uma peregrinação. Era muito comum, muito comum na Índia, os religiosos fazerem peregrinação para os 4 cantos cardeais. Ele faz a primeira peregrinação e o pai dele vai fazer a segunda peregrinação em 1835, já com 60 anos, o pai dele. E ele vai para Gaya. Gaya é o lugar onde Buda se ilumina, né? Eles fazem oferendas, reafirmam seus deveres como pai, família, etc. E nesse lugar ele tem um sonho com Vishnu. E Vishnu diz, eu vou nascer como seu filho. Talvez pela devoção que ele tinha, né? E assim ele volta para o vilarejo e nasce o Gadadhar, que é o nome original de Ramakrishna. Gadadhar é um epiteto que diz o portador do cetro, cetro do poder, o cetro do mundo. O mesmo cetro que o Sr. Maitreya levanta no festival de Vesak, que é o Sr. Buda, o mesmo cetro.
Então, é chamado Ramakrishna, o nome vem depois, né? O nome de nascença dele é Gadadhar, ele nasce em 18 de fevereiro de 1836. Tá? 3 anos depois nasce a sua irmã, a irmã mais nova de todos, né? Ele era um menino muito alegre, vivia correndo, ele gostava de muitas brincadeiras, mas desde pequeno, no colo do pai, ele tinha uma memória prodigiosa, ele ia gravando o nome de todos os seus parentes passados, e depois ele falava na linhagem perfeita. E mais do que isso, ele conhecia todos os Vedas, Puranas, pequeno ele já conseguia de memória gravar tudo isso. Aí ele ia ao vilarejo e começava a falar, 4, 5, 6 anos de idade. E ele começava a falar essas histórias e o pessoal da vila adorava e batia palma, etc. Tá? Bom, ele quando tinha 6 para 7 anos, andando no meio, sozinho, andando no meio de umas plantações, naqueles caminhos estreitos, ele olhou para o céu e viu uma enorme nuvem escura. E ficou contemplando aquilo, que achou uma beleza indescritível. Em seguida, umas nuvens com vento, entra uma outra nuvem branca muito grande e contemplando a beleza ele entra em samadhi, ele desmaia, ele cai, desmaia e aí as pessoas, não é que ele é socorrido, levam ele para casa e ele diz que foi uma experiência indescritível ao estado de Ananda, de bem-aventurança dele. E isso ele estava com 7 anos, né? Aí, a partir dos 9 anos, ele já começa os trabalhos religiosos, porque ele era de família Brahmani. Aos 16 anos, ele vai para Calcutá com seu irmão mais velho, Rankumar, para assistir o irmão nos deveres de sacerdote, né? E com cerca de 20 anos, Ramakrishna e seu irmão vão a Dakshineswar, que é uma vila a 4 milhas do norte de Calcutá. Nesta região de Dakshineswar, uma senhora da casta dos comerciantes, Rani Rasmani, construiu um templo maravilhoso no meio de jardins, com outros vários templos. E o seu irmão mais velho foi nomeado sacerdote do templo de Kali, que era o templo principal, a mãe do mundo. E Ramakrishna ajudava o irmão e sempre devotado à deusa Kali. Lá ele teve uma visão da deusa Kali nesse templo. Ele passa uma boa parte da vida em Dakshineswar. Ele vai praticamente morrer lá, morando numa habitação próxima ao templo principal que dava de frente para o Ganges. Então ele é muito citado, qualquer livro dele fala dessa moradia dele em Dakshineswar. E aos 22 anos em diante, ele começa a fazer aquele estudo comparado que eu falei para vocês, onde ele passa dos 22 aos 34 anos fazendo estudo comparados, se realizando, entrando em samadhi, que ele fazia isso a qualquer hora do dia. O seu casamento é uma coisa muito pitoresca, porque ele se casa com 24 anos com uma moça de 5, com uma menina de 5. E existem algumas tradições no Oriente que o casamento é efetivado, né? Mas não é o caso. Ela mora com a mãe até completar 18 anos, Saravada Devi, o nome dela. Ela mora com a mãe até os 18 anos e com 18 anos vai morar com Ramakrishna, mas em quartos separados e a mãe foi morar junto com ela. Eles mantiveram o voto de castidade. Isso que para nós pode parecer um pouco estranho, como casar e cada um viver num quarto, etc., é relativamente comum na Índia ou no Oriente, porque o casamento ele não se consuma, não é consumado só pela relação sexual, mas pela vida a dois, pela influência entre um e outro. Eles formam um casal, levam um casal baseado na irmandade, muito mais do que na vida matrimonial, né?